Olá, pessoal dos sétimos anos da Escola Municipal João Salto. Eu sou a professora Sandra Rovai, de Língua Portuguesa, e vou estar auxiliando vocês nessa lição da apostila universitário. A apostila universitário é essa daqui que nós vamos usar, olha, tá? Porque vocês receberam duas apostilas. Essa é a apostila universitário e uma outra, que é a de capa azul, é uma apostila Tempo de Recordar, né? Que é para a nossa recordação de alguns conteúdos estudados no ano passado. Na apostila, na parte de língua portuguesa, nós vamos para a página 3. Lá você vai ter o conteúdo, língua e linguagem. Olha lá. Aquecendo. Tá. Já se localizaram? Então. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante. O ato da comunicação. A linguagem foi a maior invenção que o homem poderia ter criado. Porque é através da linguagem que o homem pode comunicar, pode expressar seus pensamentos, seus sentimentos, suas ideias, suas dores, suas emoções. A linguagem é tudo aquilo que nós usamos para a nossa comunicação. Então, é o desenho, a escrita, que veio depois, né, da invenção da fala. Então, a linguagem, ela foi a maior invenção e a mais importante invenção humana, pois a partir dela é que chegamos ao progresso de hoje, em todos os sentidos. Primeiro, o homem criou a fala e depois sentiu necessidade de criar a escrita. E a criação da escrita permitiu que os conhecimentos de geração para geração fossem registrados através da escrita. Então, a escrita é um desenho da fala. Então, os homens primitivos, eles não falavam como a gente fala hoje. Os homens primitivos se comunicavam com ruídos e com desenhos. Por isso que na página 3, nós temos aqui, olha lá, pintura rupestre no complexo de cavernas de Lascaux, França, datada de cerca de 17 mil anos atrás. Então, nós vamos observar que é o desenho de um boi, de um touro, não é? Aí você vai ver 1A, seguindo a nossa apostila. A imagem que você observou representa um touro e foi pintada na pré-história. Formule sua hipótese. Por que o animal aparece pintado na parede da caverna? Por que será que o homem pré-histórico desenhou um touro, um boi na parede de uma caverna? A gente tem que pensar que ele talvez conhecesse esse animal fizesse parte da vida dele ali, fosse importante, né? Daí você, depois de responder a letra A, você vai responder a letra B. O que ela permite supor sobre o modo como os homens pré-históricos se comunicavam? Como é que você supõe, então, que esses homens da pré-história se comunicavam? Então, a linguagem é tudo aquilo que nós usamos para nos comunicar, são os gestos, os desenhos, os sinais, a escrita, o olhar, né?
E com o passar do tempo, o homem foi se tornando mais sofisticado. Pensando nisso, com o passar do tempo, o homem desenvolveu o alfabeto para a comunicação escrita. Então, a escrita é o desenho da fala. Ela foi criada, ela foi inventada pelo homem. O homem combinou esse desenho do A, vai ter esse som A. Será que o alfabeto sempre foi do mesmo jeito que conhecemos hoje? O que você acha? Ele sofreu mudanças com o tempo ou não? Formule a sua hipótese. Hipótese é a sua ideia, daquilo que você pensa. 2. Podemos dizer que o alfabeto contribuiu para a comunicação humana? Sim, não e por quê? 3. Conhecer a língua é suficiente para estabelecermos uma boa comunicação? Comente. Será que só pelo fato de eu falar português e você também, nós podemos estabelecer uma boa comunicação? Você sempre entende aquilo que eu falo ou que você fala? Ou tudo isso depende de uma situação adequada, não é? Vamos pensar nisso. Aí, nós vamos para a página 4. Na página 4, comunicação em diferentes linguagens. Texto 1, crônica. A crônica é um texto curto e geralmente retirado de fatos do nosso dia a dia, fatos comuns, que o escritor acha algum sentido e acha legal passar para a gente. Antes da gente ler o texto, eu vou perguntar para vocês. A número 1, pergunta 1 da página 4. Você já se esqueceu de uma palavra importante durante uma conversa? Como você reagiu? Eu vivo esquecendo de palavras quando eu estou conversando. Aí eu tenho que me virar para que a pessoa possa me entender. E você? Essa resposta ela é pessoal. Número 2. Como as pessoas costumam agir quando se deparam com uma dificuldade desse tipo na comunicação? Quando alguém esquece alguma palavra, como ela reage? Ela fica nervosa ou não? Ela dá um jeito, não é? Como que você acha que as pessoas costumam agir nessa situação? Leia o próximo texto para saber o que aconteceu em uma inesperada situação de comunicação. Esse texto ele é muito engraçado, ele é curtinho, eu vou ler para você, vai dar tempo. E depois nós temos algumas perguntas para respondermos, tá? Então vamos lá. Comunicação. É importante saber o nome das coisas, ou pelo menos saber comunicar o que você quer. Imagine-se entrando numa loja para comprar como é mesmo o nome? Posso ajudá-lo, cavalheiro? Pode. Eu quero um daqueles. Pois não? Como é mesmo o nome? Sim. Pomba, Que cabeça minha! A palavra me escapou por completo. Uma coisa simples, conhecidíssima. Sim, senhor. O senhor vai dar risada quando souber. Sim, senhor. Olha, é pontuda, certo? O que, cavalheiro? Isso que eu quero. Tem uma ponta assim, entende? Depois vem assim, assim, faz uma volta, aí vem reto de novo e na outra ponta tem uma espécie de encaixe, entende? Na ponta tem outra volta, só que esta é mais fechada e tem uma espécie de, como é que se diz? De um sulco onde encaixa outra ponta, a pontuda, de sorte que o negócio, entende? Fica fechado
É isso, uma coisa pontuda que fecha, entende? Infelizmente, cavalheiro, ora, você sabe do que eu estou falando. Estou me esforçando, mas escuta, acho que não podia ser mais claro. Põe tudo numa ponta, certo? Se o senhor diz, cavalheiro. Como se eu digo? Isso já é má vontade. Eu sei que é pontudo numa ponta. Posso não saber o nome da coisa. Isso é um detalhe, mas sei exatamente o que eu quero. Sim, senhor, pontudo numa ponta. Isso, eu sabia que você compreenderia. Tem? Bom, eu preciso saber mais sobre essa coisa. Tente descrevê-la outra vez. Quem sabe o Senhor desenha para nós. Não, eu não sei desenhar nem casinha com fumaça saindo da chaminé. Sou uma negação em desenho. Sinto muito. Não precisa sentir. Sou técnico em contabilidade, estou muito bem de vida. Não sou um débil mental. Não sei desenhar, só isso. E hoje, por acaso, me esqueci do nome desse raio. Mas fora isso, tudo bem. O desenho não me faz falta. Lido com números. Tenho algum problema com os números mais complicados, claro. O 8, por exemplo. Tenho que fazer um rascunho antes, mas não sou um débil mental. Como você está pensando? Eu não estou pensando nada, cavalheiro. Chame o gerente. Não será preciso, cavalheiro. Tenho certeza de que chegaremos a um acordo. Essa coisa que o senhor quer é feita de quê? É de, sei lá, de metal. Muito bem, de metal. Ela se move? Bem, é mais assim. Preste atenção nas minhas mãos. É assim, assim, dobra aqui, encaixa na ponta assim. Tem mais de uma peça? Já vem montado? É inteiriço. Tenho quase certeza que é inteiriço. Francamente. Mas é simples, uma coisa simples. Olha, assim, assim, uma volta aqui, vem vindo, outra volta e clique e encaixa. Ah, tem clique, é elétrico. Não, clique que eu digo é o barulho de encaixar. Já sei. Ótimo. O senhor quer uma antena externa de televisão. Não, escuta aqui. Vamos tentar de novo. Tentemos por outro lado. Para que serve? Serve assim para prender, entende? Uma coisa pontuda que prende. Você enfia a ponta pontuda por aqui, encaixa a ponta no sulco e prende uma das partes de uma coisa. Certo, esse instrumento que o senhor procura funciona mais ou menos como um gigantesco alfinete de segurança e... Mas é isso, um alfinete de segurança. Mas do jeito que o senhor descrevia, parecia uma coisa enorme, cavalheiro. É que eu sou meio expansivo. Me vê aí como é mesmo o nome? Luiz Fernando Veríssimo é o autor desta crônica que nós lemos, né? Aí nós temos explorando o texto. A pergunta número 1: que personagens estão envolvidas na situação de comunicação apresentada no texto? Então, eu quero saber aqui quais são os personagens que participam da história. Na crônica, sempre que nós temos poucos personagens, a história é curta. 2. Por que o homem que deseja comprar o objeto tem dificuldades para realizar a compra? O que acontece com ele que ele não consegue realizar a compra de forma simples, efetiva. 3. Diante da dificuldade em se lembrar, o comprador tenta uma alternativa para conseguir transmitir sua mensagem. Indique como ele procede e transcreva um trecho do texto que comprove sua resposta. Então, como ele esquece o nome do objeto que ele queria comprar,
ele começa a descrever de outras formas o objeto do seu desejo. Daí você vai respondendo. 4. Como o vendedor procura ajudar seu interlocutor? Interlocutor é a pessoa com quem a gente conversa, certo? Aqui eu sou, no momento, o emissor. Eu estou enviando mensagens para vocês. E vocês são os meus receptores, os meus interlocutores. Estão recebendo a aula, estão recebendo a mensagem, a minha explicação. 4, continuação da 4. 4, bolinha. Por que o comprador não aceita a sugestão? 5. Nessa situação de comunicação, indique qual das personagens usa mais uma linguagem mais informal, o vendedor ou o comprador. Por que você acha que isso acontece? A linguagem informal é essa que nós usamos no nosso dia a dia, sem nos preocuparmos com uma correção gramatical, né? A gente, em vez de falar está, a gente fala tá. 6. Leia os trechos a seguir, observando as palavras em destaque. Um sulco. Sulco é uma marquinha, onde encaixa a outra ponta, a pontuda, de sorte que o negócio, entende? Fica fechado. É isso. Uma coisa pontuda que fecha, entende? Bom, eu preciso saber mais sobre essa coisa. Tente descrevê-la outra vez. Então, observe que o que está em destaque são os artigos o, a. Por que nesses trechos são usados tantos artigos ao mesmo tempo? Por que uma hora ele usa o e outra hora o comprador usa a? 7. Encontre no texto outras palavras que as personagens usaram por não conseguirem nomear o alfinete de segurança. 7, bolinha, continuação da 7. Essas palavras conseguiram definir o objeto? Sim, não. E por quê? Quando você for responder, sempre procure informações dentro do texto. Tudo aquilo que você precisa para responder a essas perguntas está dentro do texto, tá certo? Aí depois você responde com calma essas questões e aí depois de respondida, você vai para a página 8, tá? Nós vamos para a página 8, texto e construção. 1. Os itens das colunas a seguir referem-se a características do gênero crônica. Então, gênero é um tipo de texto. Então, as características que eu vou falar agora se referem ao tipo de texto que eu chamo de crônica. Preencha as explicações da coluna da direita e relacione as informações da primeira coluna às respostas da segunda. Então, eu vou lá. 1. Ao mesmo tempo em que a crônica faz rir, ela também leva o leitor a refletir sobre os problemas que costumam ser vividos pelas pessoas. Será que esse número 1 eu vou relacionar com o primeiro? O texto narra um fato do cotidiano? O texto se apresenta em linguagem formal ou informal? O texto tem uma intenção com relação ao leitor? Qual é? De que modo o texto está estruturado? Então, vamos lembrar, a crônica, ela é um texto curto, que fala de fatos do dia a dia, fatos do cotidiano, e a linguagem, ela é informal, ela é bem simples, tá certo? Conhecendo o gênero textual. A crônica é um gênero textual de narrativa breve, geralmente produzida para ser publicada em jornais ou revistas. Refere-se a assuntos do cotidiano
apresenta a linguagem coloquial e às vezes mistura os níveis de linguagem formal e informal. Muitas crônicas se estruturam em forma de diálogo, total ou parcial, o que produz no texto um efeito de atualidade e dinamismo. Uma das características desse gênero textual é levar o leitor a refletir sobre um fato ou situação do cotidiano. Para isso, pode ou não utilizar o humor como recurso expressivo na construção do sentido do texto. Alguns autores consideram a crônica como um gênero que navega entre o literário e o não literário. Outros afirmam que é muito difícil definir crônica, já que ela pode se alterar com o tempo ou conforme as intenções de quem a produz. Mais tarde, quando a gente estiver lá pelo 9º ano, a gente vai entender o que é literário e não literário. O literário, nós podemos dar asas à imaginação, podemos fugir da realidade. O texto não literário, ele tem mais uma obrigação com a verdade, tá certo? Um ótimo estudo para vocês, fiquem bem, com Deus e vamos nos cuidar, tá bom? Até mais!